Essa história é baseada em um relato real. Saudações numa sexta-noite. Você acredita em lobisomem? Não? Será que ele existe mesmo? Seria ele o sétimo filho homem não batizado de uma única mãe? Ou fruto do relacionamento de um padre e uma freira? Ocorre que a lenda do lobisomem conta com relatos em todos os cantos do Brasil, e aqui na incrível Vila Jaguará não são poucos. Acompanhe agora o que pode acontecer com quem maltrata animais indefesos e conheça o lobisomem da Vila Jaguará. Noite de lua cheia, uma sexta-feira do verão de 1975. Chovia torrencialmente e mesmo assim podia avistar-se um enorme cão preto uivando em frente a uma casa muito antiga e simples. Nas imediações do final da antiga rua Rio Torvo, na época, a principal rua da Vila Jaguará, bem próximo à margem direita do rio Tietê. Naquela casa com aparência de abandonada, morava sozinho um tal do Senhor Prado, com cerca de 50 anos de idade, solteiro e caminhoneiro por profissão. Prado era um sujeito de poucos amigos, não conversava com os vizinhos, sempre de semblante carrancudo e com hábitos que já lhe haviam ocasionado vários problemas e briga com os outros moradores do local. Ocorre que Prado odiava gatos e cães, e não raro jogava pedras e pedaços de pau nos animais que se aproximavam da sua casa, para irritação geral dos locais. Próximo à casa de Prado, havia um local de descarte de entulho e, como na época, o serviço de coleta de lixo era bastante irregular, não raro alguns moradores jogavam o lixo doméstico ali, o que atraía, sobretudo, vários animais em busca de restos de comida. Mesmo viajando muito e ficando por longos períodos ausente, Prado não suportava a presença dos animais perto da sua casa. Isso quando não adentravam ao seu quintal e, eventualmente, eram surpreendidos por tiros para o alto de um velho revólver calibre 22, de propriedade de Prado, para o tormento dos moradores, que além de acharem aquilo um exagero, não concordavam de forma alguma com a agressividade de Prado para com aqueles inofensivos animais. Muitos eram de propriedade dos próprios vizinhos do quarteirão. Pior do que isso era o fato de que muitos filhotes eram abandonados em caixas de papelão naquelas proximidades, muitas vezes no quintal de Prado, que simplesmente ficava furioso. Recolhia as caixas, atravessava a marginal local e as depositava à margem do córrego Sintra, que passa próximo dali e deságua no rio Tietê. Tamanha crueldade, pois como o tráfico de veículos já era intenso naquele trecho da marginal, muitos daqueles filhotes podiam morrer atropelados ou afogados nas margens sujas do córrego. Por muitas vezes, os moradores locais observavam a cena e iam resgatar os animais, procurando na sequência arrumar alguém que pudesse os adotar. A despeito de várias brigas e inimizades que Prado arranjou com os moradores locais,
em razão da detestável prática. O homem não se regenerava e não tolerava, em hipótese alguma, que aqueles animais rondassem a sua casa. Certo dia, alguém deixou num terreno baldio próximo à casa de Prado uma caixa com um filhote de cachorrinho preto que latia sem parar, pois devia ter menos de 2 meses. Prado estava ficando louco com os latidinhos do filhote, e assim que localizou a caixa não teve dúvidas. Tratou de levá-la para as proximidades do córrego e dispensar o incômodo cachorrinho. Ninguém sabe qual foi o destino daquele filhote, mas na quarta-feira subsequente, um enorme cão preto passou a uivar longamente na noite que se seguia em frente à casa de Prado, que tão logo saía da casa, mas ao chegar até o portão, o cão simplesmente sumia sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali. Segundo o relato de antigos moradores, aquele não era o uivado de um cão comum. Era alto demais e podia ser escutado por vários quarteirões. Segundo alguns locais que fizeram contato visual à distância com aquele animal, ele se mantinha ereto em 2 patas quando uivava. Após o 3º dia em que o cão uivava naquele local, Prado resolveu deixar o portão de madeira aberto e ficou na campana da sala da casa, armado com seu revólver e à espera do barulhento cão preto. Naquela sexta-feira chovia muito forte e Prado concluiu que dessa vez o cão não iria aparecer. Então se recolheu e foi se deitar. Mas perto de pegar no sono, ele escutou novamente o estridente uivo de longo alcance e saiu em disparada para ver se dessa vez encontrava o animal debaixo da chuva mesmo. Quando Prado atingiu a altura do quintal, tive a impressão de que o enorme cão estava de pé e correu em direção à marginal local, para o lado do córrego, e então correu na mesma direção com a sua arma em punho, tentando acertar o animal. Todavia, com muita dificuldade em razão da falta de iluminação e da forte chuva que caía, nervoso e com a visão bastante prejudicada, Prado tentou atravessar a marginal local. Pouco depois, um caminhoneiro que dirigia uma carreta Scania e passava devagar por aquele local, avistou um corpo caído no meio da marginal local e resolveu parar para prestar socorro. Aparentemente, o homem estava morto há pouco tempo, pois seu corpo ainda estava quente, todo ensanguentado e com a camisa toda rasgada, com marcas de garras profundas por todo o corpo. Apesar de morto, os olhos daquele homem permaneciam abertos e petrificados. O motorista, muito nervoso e assustado, foi para a margem da marginal expressa e acenou para uma viatura de polícia que prontamente parou e tomou ciência da situação. Questionado pelas autoridades se tinha atropelado aquele homem, o motorista declarou que apenas observou aquele corpo caído ali e parou para prestar socorro. Também declarou que não viu nenhum cão preto e não conseguiu ver se Prado estava com uma arma nas mãos.
Mas além da falta de iluminação pública no local, dirigia debaixo de forte chuva e não dava para ver quase nada a mais de 5 metros de distância. Perto do local onde o corpo de Prado foi localizado, alguém espetou uma cruz de madeira no solo, que logo foi arrancada, partida no meio e lançada no meio da pista da marginal local. Segundo o depoimento de um morador vizinho do falecido, nos dias em que seguiram foi avistado um enorme cão preto, conduzindo um filhote pela boca, em direção oposta à abandonada casa do senhor Prado. Mas nunca mais ninguém viu o enorme cão uivando naquele local. Ainda segundo os moradores locais, Prado não tinha familiares em São Paulo e aquela casa foi invadida e demolida pouco tempo depois. Então, meus queridos inscritos, vocês acreditam em lobisomem? Em castigo do divino? Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse o dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.